Olá, alunos dos sétimos anos. Estou gravando essa aula, certo? Que é de correção da atividade da semana anterior. Peço que vocês prestem bastante atenção, façam as correções do caderno de vocês, tá? Peço desculpas desde já, não ter enviado as correções dentro do prazo, as correções individuais. Estive doente, tá? E não teve como eu corrigir tudo a tempo. Tá bom? Mas aí eu vou enviando conforme eu for corrigindo. Mas aí vocês já vão fazendo as correções de vocês, tá certo? Peço que vocês peguem lápis, borracha, vão verificando o que vocês erraram, onde pode melhorar, tá certo? E que essa autocorreção, ela vai servir para essa próxima atividade dessa semana que nós estamos, que é a semana 7, tá? Então prestem bastante atenção. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Pronto. A questão número 1, pessoal, ela dizia o seguinte, ela pedia o seguinte: identifique o que é pedido nas orações seguintes. Então, vocês iam observar as orações, certo? Que seguiam em cada questão, identificar o que é sujeito, o núcleo do sujeito, o tipo de sujeito e retirar, tá certo? Essas informações e colocar aqui onde é pedido. Então, vamos ler as orações aqui. Letra A. As férias finalmente vão acabar. Quem seria o sujeito dessa oração? O professor ensinou, e eu sei que vocês aprenderam, que para encontrar o sujeito, nós fazemos a pergunta ao verbo. Geralmente, essas perguntas são quem e que. Se for pessoa, quem? Se forem coisas, que. Então, aqui no caso, as férias finalmente vão acabar. O que é que vai acabar? O que é que finalmente vai acabar? Então, você vê que como resposta vai sair as férias. As férias é o meu sujeito, é o sujeito dessa oração, certo? Dentro do sujeito, nós aprendemos que é uma palavra com grande potencial, um grande valor, é a palavra-chave, é a palavra mais importante do meu sujeito, né? É o nosso núcleo. Então, aqui, qual seria a palavra mais importante? Sabendo que o sujeito é as férias. O núcleo será a palavra férias. Lembrar que o núcleo do sujeito, ele pode ser representado por um substantivo, por um numeral, por um pronome ou qualquer outra palavra substantivada. Mas lembre-se, o núcleo do sujeito, como o próprio nome já diz, estará sempre dentro do sujeito, não dentro do predicado, porque aí será o núcleo do predicado. Vocês vão aprender isso em outras aulas, tá certo? Então, sujeito, sobre quem se declarar algo ou alguma coisa, para encontrá-lo, faça a perguntinha ao verbo. Geralmente a pergunta é quem ou que, e a resposta automaticamente será o meu sujeito. Dentro do meu sujeito, encontrarei uma palavra importante, principal, de grande valor, que será o núcleo desse sujeito, certo? E após isso eu vou classificar. Nessa oração específica aqui, as férias finalmente vão acabar, eu só tenho aqui um núcleo, que é a palavra as férias. Quando eu tenho apenas um núcleo, o meu sujeito é simples, porque ele é composto apenas de um núcleo, tá bom? Letra B. As vacas, ovelhas e éguas fazem parte da fazenda do meu pai. Aqui eu coloquei fazendo na atividade original, peço desculpas, mas quem foi aí um bom detector aqui de erros deve ter percebido, né? Que não se encaixa falar fazendo, assim, fazenda. Tá? Peço desculpas pelo erro. Então, as vacas, ovelhas e éguas fazem parte da fazenda do meu pai. Vamos fazer a pergunta ao verbo. Olha o verbo aqui, ó. Fazem, do infinitivo fazer. Quem é que faz?
Né? Quem é que faz, ou quem é que faz parte da fazenda do meu pai? Olha a resposta, automaticamente já vem. As vacas, ovelhas e éguas. Então, as vacas, ovelhas e éguas são os meus sujeitos nessa oração. Né? Se eu fosse pedir para vocês o núcleo do sujeito, como eu estou pedindo aqui, seria vacas, ovelhas, éguas. Somente essas palavras, esses substantivos, certo? Se eu tenho 3 núcleos, não é? Então o sujeito é composto, porque ele será composto quando tiver 2 ou mais núcleos, certo? Aqui, resolvemos sair à noite para caminhar no calçadão. Perceba que aqui nós não encontramos o sujeito, ele não está evidente, ele não está explícito na oração. Pelo contrário, ele está implícito, elíptico, desenencial, certo? Oculto, que é a palavra mais comum e mais fácil de aprender. Ele está oculto, está escondido. Se ele está escondido, nós não podemos retirar nenhuma palavra da oração e colocar como sujeito. Se ele está escondido, a gente conseguiu identificar ele pela terminação do verbo. Prestem atenção aqui, ó. Resolvemos. Qual é a pessoa do discurso que melhor se encaixa aqui na conjugação do verbo resolver? Eu, resolvemos? Não, né? Seria eu resolvi. Tu resolveste. Nós resolvemos sair à noite para caminhar no calçadão. Então perceba que aqui, quando o sujeito é oculto, certo? Nós não conseguimos ver ele explicitamente na oração, mas ele está lá, a gente consegue identificar, mas não há necessidade de colocar aqui, certo? Se não, ele não aparece, também não tem como colocar o seu núcleo, a palavra mais importante, porque geralmente será ele que fará esse papel de núcleo, de palavra mais importante, certo? E o tipo de sujeito será oculto, porque, como o próprio nome diz, ele não aparece, está escondido. Bateram a porta logo que saímos de casa. É errado, tá? Aqui já vai uma dica de concordância verbal. Não é bateram na porta, é bateram a porta. Alguém está batendo a porta, certo? Se for o bater assim, o toque, 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 é realmente bater na porta, né? Mas, tipo assim, bateram a porta logo que saímos de casa, certo? Bateram a porta, fizeram esse movimento de fechar a porta. Quando nós saímos de casa, quem fechou a porta, certo? Então, bateram a porta logo que saímos de casa. Quem bateu a porta logo que saímos de casa? Alguém. Eles bateram, certo? Se parece com o culto, mas veja que aqui fica indeterminado. Porque eles quem? Aqui eu sei que foram nós resolvemos. Eu consigo encontrar um sujeito que praticou a ação de sair à noite para caminhar no calçadão. Fomos nós. Mas aqui bateram a porta. Eles bateram. Eles quem? Alguém bateu a porta. Ninguém sabe quem foi. Então, a mesma coisa aqui, nós não podemos identificar o sujeito e nós não podemos identificar o núcleo do sujeito. Certo? O tipo de sujeito nessa oração é indeterminado, porque não se determina quem praticou a ação na oração. Tá bom? Por último, nós temos aqui a frase. Faz 2 anos que moro aqui nesta cidade. Olha o verbo que faz. Essa é uma das regras do sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Lembrem-se, viu? Quando o verbo ser indica a hora, data e distância, quando o verbo haver indica a existência ou tempo transcorrido, quando o verbo fazer e estar indica tempo e clima, ou ainda quando a oração apresentar verbos que expressam as ações da natureza, os fenômenos. Essa oração será classificada como inexistente, né? O sujeito será inexistente. Ou oração sem sujeito, porque o predicado não se refere a nenhum ser, a nenhum sujeito, certo? Esse é o quinto tipo de sujeito, ele possui várias regrinhas, então é bom que vocês aprendam
Aprendam de verdade. Decorem não, aprendam. Certo? A mesma coisa, nesse tipo de sujeito é impossível identificar o sujeito, porque ele não faz relação com ninguém. Veja que o predicado aqui faz 2 anos que mora aqui nessa cidade, não se refere a nenhum sujeito. Certo? É impossível encontrar um núcleo, nós só podemos realmente classificar a oração de acordo com o tipo de sujeito, que no caso aqui é inexistente. Aqui eu pedi duas coisas, que você sublinhe, faça uma linha abaixo, e que você circule o núcleo. Teve gente que na frase só leu assim, eu acredito. Sublinhe o sujeito em cada frase. E esqueceu de circular o núcleo. Aqui eram duas atividades, de sublinhar e de circular. Certo? Então, eu coloquei aí, veja o modelo. Os alunos deram um duro na prova. Quem deu um duro na prova? Os alunos. Sublinhei todo o meu sujeito. E circulei o meu núcleo. A palavra mais importante que é alunos. Certo? O motorista novato errou o caminho da escola. Quem errou o caminho da escola? O motorista novato. Motorista novato, tá? Eu não coloquei aqui todo, perdão. Deixa eu só sublinhar. Pronto. O motorista novato é o meu sujeito, certo? Mas dentro desse sujeito, há uma palavra que se destaca mais, que é motorista. Então, circulei o núcleo do meu sujeito. Letra B. Ali vem os meus amigos de trabalho. Vou fazer a pergunta. Quem vem ali? Ora, os meus amigos de trabalho. Então, os meus amigos de trabalho, sujeito da oração. Amigos é o núcleo do sujeito, é a palavra mais importante dessa oração. Divertiam-se muito. Se fosse só até aqui, pessoal, divertiam-se muito, seria indeterminado. Alguém se divertia muito. Mas veja que há uma vírgula e que o sujeito está no final da oração, porque eu falei para vocês que o sujeito pode vir no começo, pode vir no meio, mas pode vir no fim também. Certo? Divertia-se muito. Quem divertia-se muito? As crianças. Então, as crianças é o meu sujeito. Crianças é o núcleo desse sujeito. Certo? Lembrar que sempre, 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 o núcleo do sujeito estará dentro do sujeito, tá, gente? Eu estou falando isso porque tem gente que vai lá no predicado pegar uma palavra achando que é o núcleo. Se é núcleo do sujeito, se você encontrou o sujeito, esse núcleo está aí dentro, no próprio sujeito, nunca no predicado. Nosso time venceu a partida. Quem venceu a partida? Nosso time. Nosso time, sujeito. Time é o núcleo desse sujeito. A torcida animada aplaudia os atletas. Quem aplaudia os atletas? A torcida animada. É o meu sujeito, sublinhei. Torcida é o núcleo desse sujeito. É fácil, pessoal. É uma questão assim mesmo de ver a oração, certo? De ler e ir raciocinando, interpretando, certo? Buscando na sua mente cada tipo de sujeito, fazendo aquele exercício de reflexão, certo? E você consegue. Todos conseguem. A questão 3 eu coloquei aqui um lembrete, né, que diz que o sujeito será indeterminado, né? Porque nós não sabemos exatamente quem é o sujeito, certo? Esse é um dos motivos que o torna indeterminado. O nome já diz, né? Indeterminado, não se determina quem é o sujeito. Produza 2 orações com o sujeito indeterminado. Eu coloquei aqui até sugestões, claro que vocês já colocaram essas. Correram depressa ao ouvir o barulho. Quem correu depressa ao ouvir o barulho? Eles correram. Veja que eles correram. Está vendo a conjugação do verbo correr? Eles correram, passaram. E aqui outra. Necessitas de operários para a obra. Quem necessita de operários para a obra? Alguém, professor. Alguém necessita. Certo? Quando eu tiver o verbo na terceira pessoa, perdão. Quando eu tiver o verbo na terceira pessoa do singular,
mais o pronome se, certo? Eu estarei diante de um caso de sujeito indeterminado, tá bom? A questão 4 pede para você observar as orações com atenção e retirar apenas as que não têm sujeito, né? As que têm sujeito inexistente, oração sem sujeito, como você quiser chamar. Então, vamos lá. Vamos olhar uma por uma. Trovejou em Cacimba de Dentro semana passada. O que é que trovejou em Cacimba de Dentro semana passada? Trovões. Perceba que aqui eu tenho um verbo, trovejar, que nessa oração exerce função mesmo de verbo, que traz uma ação, a ação de trovejar. Ninguém faz trovejar, não é? A ação de trovejar acontece por si só, é um verbo impessoal. Então, veja que toda essa oração não se refere a nenhum sujeito. A oração é sem sujeito. Essa eu iria retirar e escrever embaixo. Chegaram pela manhã as notícias da guerra. Se eu fosse perguntar ao verbo, o que é que chegou pela manhã? As notícias da guerra seria o meu sujeito. Aqui no caso seria um sujeito simples, né? Porque notícias seria aqui o meu núcleo, a palavra importante. Faz 10 anos que não vou a Natal. O que é que faz 10 anos que eu não vou a Natal? Perceba que nem soa direito, não é? Porque o verbo fazer, quando dá a ideia de tempo transcorrido, tempo que passou, ele faz parte lá das regrinhas de oração sem sujeito, certo? E é errado dizer fazem 10 anos. Se for um ano, faz um ano que eu não vou a Natal. Se for 10 anos, é faz 10 anos. Não é fazem 10 anos. É faz. O verbo, nesse sentido, quando expressa tempo transcorrido, ele fica no singular. As borboletas nascem de um casulo. Quem é que nasce de um casulo? As borboletas. Então seria o meu sujeito, certo? E aqui seria simples, né? Porque borboleta seria o meu núcleo. Havia um jovem feliz naquele lugar, né? Eu posso trocar esse havia por existe. Existe um jovem feliz naquele lugar. Lembrar que o verbo haver, com o sentido de existir, de existência, ele faz parte das regras de oração sem sujeito. Beleza? E não é, se fosse aqui mais de um jovem. Seria também havia. Não é haviam uns jovens. Independente se for um jovem ou mais de um jovem, o verbo haver com o sentido de existência permanece no singular, certo? Ele não muda. Estudaram para avaliação durante toda a noite. Quem estudou para avaliação durante a noite? Eles. Aqui não é inexistente. Aqui o sujeito não aparece, né? É indeterminado. Eles estudaram. Perceba a terminação do verbo estudar. Terceira pessoa do plural. Eles estudaram. Certo? Por último, observe a imagem em seguida responda as questões. Nós temos aqui um pequeno texto, né? Quando é hora de comer, nós comemos. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Após fazer essa leitura, observar a imagem, né, desse sertanejo, desse caipira, dessa pessoa que está aí falando isso, observe o que é perguntado. Que variedade linguística o personagem da imagem acima usou para se expressar? Será que foi uma linguagem curta ou uma linguagem coloquial? Esse conteúdo nós vimos no que diz respeito à variação linguística. Lembra? Variação linguística é uma linguagem culta, né? Formal, que a língua portuguesa pede para situações formais, e a linguagem formal, coloquial, usada no dia a dia. Vocês acham que essa linguagem se adequa a uma linguagem formal ou uma linguagem do cotidiano, informal? Uma linguagem informal, coloquial, aquela linguagem que não requer falar corretamente,
certo? É uma linguagem usada no dia a dia, de comunicação entre pessoas, familiares, amigos e relações próximas, certo? Letra B. Observando bem a imagem, diga pelo menos 2 motivos que contribuem para que o personagem fale dessa forma. Apenas 2. Sei que vocês colocaram outros, mas o lugar onde ele mora pode influenciar, né? A região, certo? Geograficamente falando. A escolaridade, será que esse sertanejo tem acesso à escola? Né? A convivência com outras pessoas que falam dessa forma pode acarretar isso, certo? Letra C. Esse jeito como o personagem fala dá para o ouvinte, o que ouve e que lê, que é o leitor, compreender por quê? Sim, dá para compreender. Se você entender o que ele quer dizer que quando é hora de comer, eles comem, né? Quando é hora de comer, nós comemos, seria a forma correta. Quando é hora de beber, nós bebemos. Quando é hora de dormir, nós dormimos. Quando é hora de amar, nós amamos. Quando é hora de trabalhar, aí nós ficamos no Facebook, certo? Então, se você conseguiu compreender o que ele quis dizer, se a mensagem foi passada com sentido, certo? Se houve uma comunicação entre ele, essa mensagem, você que recebeu e compreendeu, a mensagem ela não pode ser considerada errada porque você compreendeu, certo? A comunicação foi estabelecida. Essa linguagem usada por ele é considerada correta ou errada? Vamos lá, explicar o porquê. Se sim ou se não e explicar. Na língua portuguesa, certo? Nós devemos ter essa noção e fazer essa reflexão que não existe quem fala certo e não existe quem fala errado. Existe quem fala de acordo com o lugar onde vive, com o acesso à escola, por exemplo, se a pessoa teve, certo? Com o nível de escolaridade, podemos falar assim, não é? Nós já podemos cobrar de uma pessoa que nunca foi à escola que ela fale correto, que ela escreva corretamente. Agora, claro, uma pessoa que convive no meio escolar, ela precisa saber o que é correto e o que é errado, não é? Há lugares que nós vamos que nós devemos falar corretamente, o máximo possível. Ninguém consegue falar corretamente 100%. Todo mundo erra, pronunciando, né? Falando alguma coisa, escrevendo, mas há lugares, por exemplo, no tribunal, o juiz já vai falar de todo jeito. Ele não vai dizer, e aí, brother, beleza? Como é que tu tá? Requer uma linguagem formal, uma linguagem culta, de acordo com a língua portuguesa, que é a norma padrão que a gente fala. Mas no dia a dia, com os familiares, nós falamos tu, e aí, beleza, né? Nós não falamos com o médico tu, por exemplo, que é um pronome de tratamento, né? A gente fala o senhor, certo? A gente usa um certo linguajar. Esse linguajar ele vai se adequando dependendo do lugar onde nós estamos, certo? Há lugares que a gente pode falar mais à vontade, certo? Com gírias, e há lugares que não. Nós precisamos, ao máximo, se adequar a uma linguagem formal. Então, formal, você imagina que é uma pessoa de terno, gravata, numa audiência, certo? Um exemplo. Pode ser um médico, um discurso, o presidente, por exemplo, um deputado, ele não vai falar de qualquer jeito. Ele tem que usar a, a linguagem adequada para aquele momento. A mesma coisa, imagina que um professor na sala de aula ele tem que falar de forma correta, certo? E nas situações do cotidiano, né? As trocas de mensagem pelo WhatsApp, nós falamos de uma forma informal, coloquial, certo? Então, entenda que não existe falar correto ou falar errado. Existe falar de acordo com as situações que nós estamos inseridos, certo? E efeito de sentido, sinal de pontuação, as reticências, os 3 pontinhos, né? Atribui ao texto. Teve gente que nem sabia o que era reticências. Vocês estão no 7º ano, precisam relembrar os sinais de pontuação, os principais, a vírgula, ponto e vírgula, o ponto, as reticências, a exclamação, a interrogação, as aspas, certo?
As reticências, elas servem para quebrar uma expectativa, para criar um suspense, certo? Para fazer uma interrupção. Então, veja quando ele fala aqui, né? Ele fala que quando é hora de comer, nós comemos. Quando é hora de beber, nós bebemos. Quando é hora de dormir, nós dormimos. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, a gente espera que ele vai dizer que quando é hora de trabalhar, nós trabalha, da forma dele falar. Só que ele faz, e esses três pontinhos nos sugerem uma interrupção do pensamento, uma quebra de expectativa, um suspense, né? Porque ele vem com outra coisa. Quando ele trabalhar, aí nós ficamos no Facebook, certo? Então, uma das funções reticentes é quebrar, uma quebra de pensamento, é um suspense, tá bom? Então, façam as correções com bastante atenção e nos vemos em breve, porque eu vou gravar outra aula referente à atividade da semana 7, tá bom? Então, até mais para vocês.